Graça e paz, igreja. Amém? Quantos querem ouvir a voz do Senhor aqui nessa tarde? Amém. É um prazer estar aqui. Sou o irmão Elpídio. Talvez alguns da Aliança Jovem estejam mais familiarizados. E hoje eu tenho essa missão, e difícil missão, de estar aqui e poder entregar algo da parte do Senhor para você, igreja. Amém? Para quem está vindo aqui, nós estamos numa série de mensagens sobre os 7 pilares da Igreja Nova Aliança. Amém? Amém? Fomos abençoados, muito abençoados, pelo nosso pastor no domingo passado, que falou do 4º pilar, que é a igreja do poder. Eu tenho certeza que a igreja já tem aplicado isso nas suas vidas, amém? Amém? E nós vamos dar continuidade hoje com o 5º pilar, que é a igreja da santidade. Quantos querem ser uma igreja de santidade? Diga amém. Nesses anos, pertencendo à Nova Aliança, eu ouvi muitas coisas sobre santidade. Muitos homens de Deus. Então, quando nós colocamos o 5º pilar como santidade, não é só falácia, não é só para cumprir tabela, mas é algo que nós buscamos viver como igreja. Amém? Então eu tenho certeza que se você tem pouco tempo de Nova Aliança, você já ouviu coisas como andar na luz. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos ter medo de pecar. Você já deve ter ouvido coisas como: eu vou afastar de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. Você já deve ter ouvido: é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. E coisas como: o que mata é pecado escondido. No DNA da Nova Aliança está uma igreja que busca e vive em santidade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para aprender um pouquinho, para reforçar talvez algo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. E por cristocidência, na última Aliança Jovem eu estive pregando aqui e eu falei justamente sobre isso, sobre santidade. E por cristocidência também, nós tivemos recentemente uma série de pregações aqui na Aliança Jovem com o tema de santidade. E quando eu estava orando, para aquele sábado, sobre a palavra que Deus queria liberar naquele dia, o Senhor me trouxe essa palavra sobre santidade. E foi algo que eu me questionei. Eu falei: mas como que nós vamos ouvir mais uma vez sobre santidade se nós acabamos de sair de uma série que falava sobre santidade? E eu estou lendo Jeremias, e parece uma coisa repetitiva, como o profeta chega várias vezes para uma nação, e clama e fala, e tenta liberar a palavra de Deus para que eles se arrependessem, mas eles não davam ouvido. E eu não sei porque Deus trouxe mais uma vez essa palavra sobre santidade. Mas pode ser que a igreja do Senhor, ela não tenha entendido aquilo que Deus queria falar a respeito desse assunto. Mas mais trágico ainda é, se a igreja entendeu sobre aquilo que o Senhor queria falar, por que nós não temos aplicado isso nas nossas vidas? Então, assim, para começar a falar um pouquinho sobre santidade, eu quero já começar a dizer o que não é santidade.
E se a gente quiser colocar de uma forma simples, santidade não é simplesmente não pecar. Santidade não é simplesmente não pecar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que um cliente chega para mim e fala, eu quero vender a minha casa. Então ele sai da casa e ele deixa a casa bem limpinha, um brinco. E passa-se um mês até eu encontrar uma pessoa que queira olhar aquela casa. Aquela casa ficou fechada, ela foi limpa, ela foi fechada, ninguém entrou naquela casa, ninguém jogou lixo naquela casa, estava fechadinha. Como que vai estar aquela casa depois de um mês? Aquela casa vai estar cheia de sujeira, de poeira, de pó. Mas como que aquela casa pode estar suja se ninguém sujou? Quando nós resumimos a nossa vida de santidade, a nossa vida de busca com Deus, dizer, eu não peco, logo eu estou santo. Primeiro é preciso muito discernimento para nós conseguirmos abrir a nossa boca e dizer que nós não temos pecado. O salmista Davi, ele fala, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. O que ele está dizendo? Senhor, eu sou insuficiente, sou incapaz de olhar para mim mesmo e conseguir descobrir as sujeiras que estão na minha vida, se o Senhor mesmo não me apontar. Então, por mais que às vezes a gente saiba aquilo que a gente precisa melhorar, ou os pecados que nós temos cometido, nós precisamos do Senhor para apontar para nós aquilo que nós estamos errando. Nós também somos uma igreja e nós acreditamos no princípio de liderança. E muitas das vezes o seu líder, aquilo que você não conseguiu enxergar, ele vai chegar para você, porque ele percebeu algo em você. Então, com muito amor, ele vai dizer, olha, você tem feito isso. Olha, talvez você não tenha percebido, mas a maneira como você trata a sua esposa na frente das pessoas não é legal. Talvez ele possa chegar para você, olha, você tem um olhar muito altivo, muito orgulhoso. O jeito que você fala com as pessoas. Já viu aquele negócio de a pessoa que tem bafo não consegue sentir? A gente é assim. E nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro para conseguir enxergar em nós alguns detalhes que passam despercebidos. E eu sei que nessa noite, acho que noite, perto de noite, o Senhor ele quer trazer clareza para o nosso coração sobre o que é ter uma vida de santidade, sobre aquilo que o Senhor espera da sua igreja. Amém? Gente, santidade não é autopunição. Meu Deus, eu pequei, agora eu vou me flagelar, eu vou me bater, eu vou me esmurrar, embora tudo é válido para que a gente fuja do pecado, amém? Mas não sou eu quem me justifico, é o Senhor quem me purifica. Mas o que é santidade? Se a gente for colocar como conceito ou definição, santidade significa alguém separado para Deus. Alguém consagrado para Deus. Então o que é viver em santidade? É alguém que está separado para viver para Deus. Alguém que tem o propósito em sua vida de agradar ao Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15. Pode projetar aqui para a gente? Vamos ler, igreja? Mas assim como é santo aquele que os chamou,
Sejam também santos em toda a sua conduta. Versículo 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O Senhor nos chama para a santidade, porque Ele mesmo nos coloca como uma referência, como um modelo para as nossas vidas. O Senhor diz para a sua igreja: seja santa igreja, porque eu, o seu Senhor, sou santo. Então, quando Deus, Ele diz para a sua igreja: seja santa, o Senhor está dizendo: seja parecida comigo. Aleluia. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho de como que é esse processo na vida de um cristão. Imagina que aquele caminho é o caminho do pecado. Essa direção é o caminho do pecado. Onde nós estávamos olhando, onde nós estávamos com os nossos olhos fitos, e nós estávamos a passos largos em direção ao pecado. Mas um dia, o Senhor armou o cerco dele, a gente não conseguiu fugir, Ele derramou graça sobre a sua vida, amém? O Senhor nos resgatou, o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e então naquele momento, nós demos um giro de 180 graus. E agora nós estamos numa caminhada, olhando para Cristo. Antes, olhando para o pecado. Agora nós demos meia volta e agora nós estamos olhando para Jesus. Isso é conversão, igreja. Nos convertemos do nosso caminho de pecado. Nós demos um giro de 180 graus. É quando eu saio do mundo. Mas santidade é agora eu começo a caminhar em direção a Jesus. Antes eu vivia no mundo, agora o Senhor me tirou do mundo. Agora eu estou numa jornada para o Senhor tirar de dentro de mim o mundo. Eu saí do mundo, mas agora estou numa luta para tirar o mundo de dentro de mim. E não é uma coisa tão repentina: o Senhor me resgatou, agora eu estou perfeito. Talvez no seu momento, no seu dia de conversão, o Senhor já arrancou de você muitos pecados, muitas iniquidades. Mas o Senhor, Ele continua tratando a sua igreja, para ela se tornar mais parecida com Ele. E é esse o processo progressivo, onde nós estamos amadurecendo, onde nós estamos abrindo mão de coisas que a gente não conseguiu largar no dia da nossa conversão. E esse é o processo que a igreja precisa passar. Então, quando eu digo, eu sou santo porque eu não peco, parece que está incompleto isso. Eu queria lembrar um pouquinho sobre a história de um homem, que a gente encontra lá no livro de Juízes. E para lembrar, no livro de Juízes, nós vemos um ciclo que se repete vez após vez. E eu acho muito trágico como que o livro de Juízes fala do seu povo, do povo de Deus. E você vê versículos como: e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nada do que Ele havia feito. Então o Senhor levantava juízes que os livravam da mão daqueles que os roubaram. E certa vez, o Senhor fez de uma forma especial. Ele separa um homem chamado Sansão. Aquele homem tem um chamado muito lindo de Deus. E ele tem um propósito de nazireu, não é à toa. Porque existia sobre aquele homem uma grande expectativa de que ele fosse um modelo para aquela geração.
de que ele livrasse o povo de Deus dos filisteus, do inimigo do seu povo. E aquele homem cresceu com essa expectativa sobre ele. Eu pergunto para você, igreja: Deus tem expectativa em você? Deus tem chamado para a sua vida? O Senhor nos criou de forma maravilhosa. E desde o ventre da sua mãe, o Senhor te criou para algo especial. E Ele tem expectativas em você. Assim como aquele homem foi criado por Deus para ser um modelo. E aquele rapaz começa a crescer. E ele tem ciência da força que ele tem. E para lembrar, ele não podia cortar o cabelo. Porque aquele era um símbolo, uma aliança entre ele e Deus. Nós temos aliança com o Senhor, sim ou não? Nós temos uma aliança com o Senhor. Graças a Deus. É por isso que no culto de ceia nós estamos aqui, para renovar a nossa aliança com o Senhor. E é por isso que também nesse momento de ceia é um momento em que nós autoanalisamos o nosso coração. Porque talvez nós estamos andando num caminho que não é a vontade do Senhor. Porque nós estamos muitas das vezes abaixo da expectativa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E acontece que aquele homem, ele começa a comprometer os seus valores. Ele começa a comprometer a sua santidade. E ele começa, pouco a pouco, a quebrar a sua aliança com Deus. Ele começa a entregar o coração dele para pessoas, para mulheres. E acontece que, ao abrir o coração para aquela mulher, como é que era o nome dela? Dalila, isso mesmo. Sansão começa a abrir os segredos que ele tinha com o Senhor. Isso porque ele andava comprometendo o próprio coração. E após ele contar o segredo para aquela mulher, ela então diz: Sansão, os filisteus agora estão vindo contra ti. E a gente vê lá no capítulo 16, Sansão ainda cheio de muita confiança, cheio de autojustiça, achando que ele tinha. Mas o versículo diz, ele diz: sairei como das outras vezes, e eu vou destruir os filisteus. Mas não sabia ele que o Senhor já se tinha retirado. Eu lembro de Davi, clamando a Deus: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu lembro do dia que Jesus me marcou. Meu Deus, foi algo tão especial. Eu lembro quando eu levantei naquele lugar, eu lembro que eu repetia várias vezes. E eu falava: Senhor, não deixa eu perder isso. Não deixa eu perder a tua presença. Porque eu sei que quando eu sair daqui, desse encontro, virão muitos desafios. Virão muitas tentações. Eu sei que o mundo talvez não vai mudar. Mas eu não quero que mude o fato de que o Senhor mora dentro de mim. E sabe como é trágico isso? O homem se levantar e ele dizer: eu vou sair como das outras vezes. Mas não sabia ele que o Senhor já se tinha retirado. Talvez nós estamos num buraco tão grande
em que o Espírito do Senhor já se retirou faz tempo e a gente nem percebeu. E nós estamos aqui hoje para fazer essa autoanálise com a gente mesmo. Os filisteus pegaram Sansão. Eles furaram os olhos de Sansão e colocou ele para rodar uma pedra de moinho. E ele ficou cego e rodando. Escuta isso, igreja. Todas as vezes que nós comprometemos a nossa santidade, a nossa vida com Deus, nós perdemos a nossa visão e nós começamos a andar em círculos. E nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus. O Senhor tem propósito para a sua vida. O Senhor tem sonhos para você. Mas não dá para concretizar isso nas nossas vidas se nós estivermos afundados no pecado. Se nós comprometemos a nossa santidade. Se nós comprometemos a nossa vida com Deus. Eu tenho um amigo, há uns anos atrás, ele chegou para mim e compartilhou uma visão que ele teve. Ele disse: Elpidio, eu tive uma visão quando eu estava entrando na igreja e eu via um jovem adorando com as mãos levantadas, 2 mãos levantadas, adorando a Deus. Ele disse, mas eu tive uma visão, era como se Deus estivesse olhando para aquele jovem. E na ponta de cada uma das mãos, eu via um saco de lixo. E era como se Deus estivesse tampando o nariz. Ele disse, eu entendi aquela visão. Aquele jovem queria adorar a Deus. Mas a vida dele, o coração dele, não cheirava bem. Por causa da conduta dele. Por causa do estilo de vida dele. Então, por mais que ele estivesse na igreja, por mais que ele tinha a intenção de adorar o Senhor, aquilo subia como um cheiro desagradável para Deus. Deus não se importa simplesmente com a nossa liturgia. Se dentro do nosso culto não existir dentro do nosso coração um processo de santificação, um processo de pureza, um quebrantamento, o nosso coração precisa estar alinhado com o Senhor. E assim como aquela casa, depois de um mês, ela vai precisar de uma boa lavada. Nós precisamos constantemente deixar que o Espírito Santo venha com a água dele, lavar as nossas vidas, lavar os nossos corações. Eu preciso permitir que o Senhor limpe a minha vida. E sabe, igreja, muitas das vezes nós temos algumas gavetas escuras, que nós esquecemos. Algumas coisas que talvez são dolorosas para nós. Talvez alguns pecados que a gente não teve forças e a gente se engana achando que tem toda a autoridade sobre ele, mas nós deixamos dentro da gaveta escura. E acontece que às vezes passam anos. E acontece que às vezes a gente até tem um cargo de liderança. Então agora fica ainda mais difícil, porque agora eu sou líder. Como que eu vou expor
Como que eu vou expor isso para a minha liderança, para o meu líder? Falando nisso, a igreja precisa ter o hábito de discipulado. Faz quanto tempo que você se discipula com seu líder? Então, talvez a primeira forma de você aplicar essa palavra na célula é você ligar para o seu líder e falar: pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você. Eita glória! E para falar em aplicar, igreja, gente, na célula nós temos esse momento de aplicação da palavra. Às vezes a gente entendia como pregar de novo, né, pastor? E aí tá lá a gente falando sobre a palavra do domingo. Gente, nós estamos lá para aplicar, para falar sobre como Jesus tem trabalhado na minha vida, de como eu tenho me esforçado para viver aquilo que eu tenho ouvido. Senão nós somos apenas ouvintes. E o que transforma a nossa vida não é o tanto que a gente sabe, mas é o quanto a gente vive. Então, por favor, faça algo diferente na célula dessa vez. E se talvez você não conseguiu aplicar, fala pelo menos da intenção que você tem de viver aquilo. Eu lembro de uma vez de um senhor, ele falando: eu passei tantos anos da minha vida indo para a célula, mas depois de muitos anos eu percebi que eu tinha que me esforçar para viver aquilo que eu falava, e não simplesmente falar. Quanto tempo a gente vai ficar esperando para apontar para a gente aquilo que a gente ouve? Isso é viver em santidade. O Espírito Santo falando no seu ouvido. Eu tenho certeza que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo está falando com você. E Ele está te direcionando para algo. E o Espírito Santo, Ele está nos conduzindo nessa trilha. Porque nós estávamos lá abraçados com o pecado. Mas agora nós estamos olhando para Jesus e o Espírito Santo está nos conduzindo nessa estrada. Porque Ele é Deus. E Ele é santo. E Ele conduz a sua igreja em santidade. E sabe, voltando lá para Sansão. E não sabia ele que o Senhor já se tinha retirado. Igreja, o Senhor já falou algo com você. Ele disse: meu filho, sai de perto dessa pessoa. Aí você: não, tá tranquilo, Deus, eu me viro, eu sei como é que eu ajo aqui, eu tenho um domínio, eu tenho um controle. Aí o Espírito Santo vai lá de novo: meu filho, te afasta dessa pessoa. Aí você teima. O Senhor está falando: faz isso, faz isso, faz isso. Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma hora que você não vai ouvir mais. Você vai perdendo a sensibilidade com o Senhor. Talvez já chegou momentos que bastava meio pensamento, o Espírito Santo já estava testificando: meu filho, não faça isso. Hoje talvez está tendo terremoto e furacão e você não consegue ouvir. Nós não conseguimos ouvir. O Senhor quer sondar os nossos corações. O Senhor quer trazer sensibilidade para os nossos corações. Precisamos entender que sem o Espírito Santo nós não conseguimos viver em santidade. Antes o pecado nos aprisionava, mas a graça de Jesus fez tornar possível eu vencer o pecado. Aquilo que me dominava não me domina mais, mas eu preciso me submeter à liderança do Espírito Santo. Precisamos desentronizar o nosso ego e
precisamos então entronizar o Senhor como o centro das nossas vidas. Quantos querem agradar ao Senhor? Sem santidade, não tem como ver o Senhor. E talvez a gente pense que viver em santidade é um conjunto de regras. Tira isso da sua cabeça hoje. Viver em santidade não é um conjunto de regras. Viver em santidade é andar na estrada que leva à presença de Deus. Nós precisamos viver em santidade. E outra coisa que nós precisamos tirar da nossa vida: o nada a ver. Já viram alguém que você tenta exortar ou instruir e você fala para ele: irmão, cuidado com isso, irmão. A pessoa já se arma logo, né? Mas isso não é pecado. Jesus quer só o coração. Ó, não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que esse negócio aí é pecado. Ainda usa a Bíblia ainda, usa versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí sabe o que acontece? A gente vive na beirinha assim, ó, do pecado. Aí a gente fala assim, ó, até aqui eu posso ir porque não é pecado. A Bíblia diz que isso aqui não é pecado. Gente, mas dessa beirinha bem aqui, ó, muita gente já caiu. Por quê? Porque estava brincando com o pecado. Aí sabe o que é o mais trágico disso? É porque o Senhor está na outra ponta, nos chamando para viver em santidade. E a gente está dando desculpinha. Não, aqui não é pecado. Enquanto o Senhor está nos chamando para a sua maravilhosa luz, para uma vida de intimidade, de profundidade, das grandezas, das riquezas do conhecimento de Deus, a gente está lá na beirinha falando: mas isso aqui não é pecado. Que vida medíocre nossa. Sabe uma coisa que a gente não consegue enganar? Os nossos desejos. Jesus falou isso. A boca só fala do que o coração está cheio. Nós tínhamos uma máxima na Aliança Jovem, há uns anos aí, que é: o nosso assunto é Jesus. O nosso assunto é Jesus. Aí eu pergunto para você, eu me pergunto: o nosso assunto é Jesus? Quando a gente junta, Pastor David, com os nossos amigos, para fazer as nossas resenhas, o nosso assunto naturalmente é Jesus? Porque se tem uma coisa que é fato, é que nós só transmitimos aquilo que nós temos, e não aquilo que a gente disse que tem. Se você tem gripe e falar que tem catapora, o que nós vamos transmitir? É gripe. Se nós temos um coração transbordante, cheio da presença de Deus, nós vamos transmitir a presença de Deus. Se com os nossos ouvidos nós ouvimos a voz do Senhor, nós buscamos ouvir a voz do Senhor, se com nossos olhos nós
meditamos na palavra, e nós nos deleitamos na palavra, de dia e de noite, pode ter certeza que da nossa boca vai transbordar, vai jorrar a vida de Deus. Mas se a minha Bíblia está fechada, se os meus ouvidos só estão prontos para ouvir, meus olhos para assistir um seriado, dorama, fala Deus. Vamos pegar, gente, o costume dos cristãos lá da Coreia do Sul. Eu estava lendo o livro do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. E ele conta lá que na Coreia do Sul, nos montes, onde a igreja ora, tem várias placas alertando os cristãos assim: é proibido fazer jejum de mais de 40 dias. E aí, como diz, né? Se tem placa, é porque tem história. Eu acho que os crentes lá estão jejuando mais do que nós. E ora mais. Então, assim, como tem sido a nossa disposição? Deixa eu perguntar, o que é que gera no seu coração agora quando eu digo aqui que nós vamos ter vigília no sábado que vem? O que é que gera no nosso coração? Vixe, meu Pai do céu, meu Deus. Ficar sem dormir. Eu já sinto incômodo assim um negócio. Meu Deus. Falar que nós vamos estar aqui para buscar a presença de Deus. E que Ele vai se manifestar nesse lugar. Não gera nada no seu coração. No mínimo, talvez falar assim: rapaz, eu tenho um compromisso já marcado, inadiável. Mas que pena que eu não posso desmarcar, porque eu queria estar era na vigília. E nós precisamos, igreja, desejar o Senhor. E outra coisa, será que prazeres nós estamos buscando? Sabe, talvez eu falando a palavra prazer aqui. Prazer. Talvez gere algum desconforto na gente. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, na nossa caixinha aqui, ó, do nosso cérebro, a maioria das vezes que a gente ouve a palavra prazer, ou no nosso convívio, ou no que a gente busca, está algo ilícito, ou algo que traz vergonha para a gente. Mas como que para um cristão que tem buscado o Senhor, que tem meditado na palavra, que tem se dedicado na oração, no jejum, e o seu prazer está no Senhor, e o seu prazer está na sua lei, como que a palavra prazer pode gerar algum desconforto, se o nosso prazer é o Senhor? Se o nosso deleite é o Senhor? E sabe, às vezes, aquilo que a gente diz amar é uma contradição com aquilo que de fato nós amamos. Porque talvez da nossa boca saia: eu amo o Senhor. Mas nós não nos dedicamos em buscar o Senhor. Você ainda não leu a Bíblia, você ainda não orou. E naquele seu momento crucial de você escolher, você deita e nós vamos assistir Netflix. Como que de fato eu digo que amo o Senhor, se na prática eu não amo? Se na prática eu não demonstro isso?
Onde está o nosso coração? O Senhor é santo. Então, santidade é ser parecido com Jesus. E cada vez mais perto de Jesus, mais santo nós seremos. O Senhor é santo. Então, santidade é ser parecido com Jesus. E cada vez mais perto de Jesus, mais santo nós seremos. Os nossos prazeres não mentem. O nosso coração não mente. E o nosso coração aponta quem é o Senhor da nossa vida. O que de fato nós estamos buscando. Se nós estamos buscando prazeres qualquer, ou se o nosso prazer realmente é o Senhor. Sabe o que é pecado? O pecado é o amor em outro lugar que não é Jesus. Santidade é o amor consertado. Pecado é o amor em outro lugar que não é Jesus. Santidade é o amor consertado. Hoje eu estava numa celebração de casamento. Pastor Lucas celebrou o casamento de Eduardo e da Ariane. E para mim, não sei para você, talvez, o momento mais esperado é o momento que a noiva entra. E eu acho que isso é unanimidade também. À medida que a noiva entra, a gente olha para o noivo. A gente gosta de ver a expressão do noivo. Igreja, nós não temos noção da paixão do nosso noivo, do amor do noivo pela sua igreja, da expectativa do noivo de se encontrar com a sua noiva. E sabe, aquelas 10 virgens, todas elas tinham a intenção de se encontrar com o noivo. Só que 5 se mantiveram firmes no Senhor. 5 tinham reserva de óleo. Mas as outras, assim como muitos de nós, têm deixado vazar aquele óleo. Sabe aquele nada a ver que a gente fica? A gente vai vazando o óleo. E às vezes quando a gente vai sondar o nosso coração, não tem uma gotinha, não tem uma chama. Está tudo escuro. Porque nós abrimos mão da nossa santidade, da nossa vida com Deus, da nossa devoção. O Senhor vem para uma noiva pura, para uma noiva santa, para uma noiva sem mácula. E sabe como naquela visão de ver a noiva entrando, com aquele vestido lindo, branco. O Senhor quer ver a sua noiva de forma semelhante. O Senhor quer uma noiva pura, uma noiva santa. Como o Senhor te vê? Como o Senhor está te vendo hoje? Como estão as nossas vestes diante de Jesus?
Como está o nosso coração? Nós ansiamos pela presença de Deus? Como eu gostaria que todas as nossas resenhas, todas as vezes que nós tivéssemos oportunidade, o nosso assunto realmente fosse Jesus. E que da nossa boca jorrasse vida. E que salvação acontecesse de forma espontânea, enquanto nós estamos expressando o amor que nós temos pelo nosso noivo. Igreja, internaliza isso, para pensar como que está a nossa vida hoje. Como que está a nossa vida? Jesus é uma fonte inesgotável de vida. Uma fonte inesgotável de prazer. O nosso prazer está no Senhor. Tem uma frase que me marcou muito. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Para meditar nessa frase que eu vou liberar aqui. Sabe, a intensidade de como o seu coração vai digerir isso vai ser um termômetro de como está a sua vida com Deus. Essa frase diz assim: se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Se eu te adorar por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar por quem tu és, não esconda de mim a tua face, Senhor. O que nós desejamos, igreja? Qual é o maior desejo do nosso coração? Por que nós estamos sentados aqui hoje? Qual é o nosso prazer? Qual é o nosso alvo? O que nós temos buscado? O que está dentro do nosso coração? Por que eu vou sair aí do meu lugar? Eu vou pegar aqui o cálice, eu vou pegar o pão. E o que eu vou celebrar? Eu lembro do pastor Ricardo falando de um dia. Eu acho que ele chegou para a avó dele. E ela estava chorando no quarto. E ele perguntou: vó, o que a senhora tem? Por que a senhora está chorando? E ela disse: eu estou com saudade. Estou com saudade. E ele perguntou: a senhora está com saudade do vô? Não, meu filho. Estou com saudade de Jesus. Será que nós temos expectativa na volta dele? Será que o nosso coração anseia por ele? O Senhor tem tanta expectativa na sua igreja. O Senhor espera tanto de nós. Meu Deus, Ele se sacrificou por nós. E Ele nos deu livre acesso para esse caminho. Para a gente chegar até Ele, para a gente viver a plenitude da presença dEle, para a gente desfrutar do mais profundo dEle. Mas a gente escolhe ficar vivendo no pecado. Meu Deus.
Meu Deus, como nós deveríamos ansiar por Ele. Gente, mas eu não tenho tempo, eu tenho uma correria, eu passo o dia trabalhando. Pois se não é suficiente, então eu vou ver as minhas madrugadas clamando por Ele. Gente, a eternidade é só uma extensão do que nós estamos fazendo aqui. A eternidade é conhecer a Deus. A eternidade é conhecer Jesus. Mas como que a gente sai da nossa casa, a gente senta e o nosso coração sai da mesma forma? Como que pode passar-se anos e ao invés de eu me maravilhar ainda mais com Ele, eu fico apático, começo a esquecer daquilo que o Senhor fez, começo a parar de buscar, eu diminuo o ritmo, eu diminuo a velocidade. Como aquela frase que diz: o cristianismo é como andar de bicicleta. E é preciso olhar para frente. Porque, gente, eu não sei você, mas se a gente está andando de bicicleta e a gente para de pedalar, chega um momento que a gente vai cair. Então é difícil de engolir alguém dizer que está estagnado. Não, eu estagnei só por um período, pastor. Eu estagnei só por uns instantes, só por uns dias. Na verdade, estagnado é só mais uma palavra para definir caído. O Senhor quer a integridade de nós. O que é integridade? É você na íntegra, na sua totalidade. O Senhor não quer dividir você com ninguém. Isso é viver em santidade. E mesmo nos tropeços, nas falhas, no meio do caminho, você sabe que cada tropeço é entristecer o coração de Deus. E isso precisa te machucar profundamente também. Porque você sabe que está magoando o coração do Pai, o coração de Deus. Então realmente a gente precisa tratar o pecado na nossa vida realmente como um tropeço. Isso precisa doer aqui dentro. Porque eu sei que quando eu estou caindo, eu deixo de estar caminhando. Eu deixo de estar mais perto do Senhor. O Senhor quer uma noiva santa, uma noiva pura. Ele quer uma noiva íntegra. E mesmo que seja difícil abrir aquelas gavetinhas, por amor a Ele, a gente se expõe. A gente passa vergonha. Vergonha não mata. Vergonha não mata. O que mata é o pecado escondido. Mas, igreja, nós vamos viver em santidade, porque nós amamos o Senhor. Vou simplificar para você agora. Nós vamos viver em santidade, porque nós amamos o Senhor. Eu queria que, sentado como você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não quero que você perca aquilo que o Senhor falou ao seu coração aqui.
E eu quero que, diante daquilo que o Espírito Santo já soou no seu ouvido, você tome algumas decisões. Que seja de se arrepender, que seja de se posicionar, que seja de entregar a sua vida para Ele aqui hoje, que seja de renovar a sua aliança, que seja de ter uma atitude diferente. Nós precisamos viver, igreja, andando agora a passos largos em direção a Jesus. Então decida hoje ter uma vida diferente. Senhor, eu quero orar pela tua igreja, incluindo a mim, Jesus. Senhor, nós queremos nos arrepender aqui nesse dia. Que hoje, Senhor, seja um marco nas nossas vidas. Por tomarmos uma decisão que vai mudar a partir de hoje a nossa vida, que vai apontar para o Senhor, que vai apontar para a tua santidade e vai mostrar, Jesus, que a tua igreja está comprometida com o teu coração, com a tua face, com a tua presença e não mais com os prazeres desse mundo. Jesus, nós queremos desfrutar demais da sua presença. Por isso, Senhor, não esconda de nós a tua face. Deus, não esconda de nós a tua face. E queremos que a partir de hoje, Jesus, a nossa intimidade com o Senhor cresça e cresça. E cresça, e cresça, e cresça, e cresça. Fere nossos corações, Senhor, com a ferida de anelo, de anseio, de desejo, de desespero por mais da tua presença. Por mais da tua presença. A tua igreja, Senhor, anseia a tua presença. E não vamos esquecer, Deus, dos teus maravilhosos feitos, da tua vida em nós. Nós queremos desfrutar de muito mais, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluia. Quero convidar o pastor Lucas